Olá, sou Melquisedeque. Você se lembra do nosso último vídeo onde desvendamos o Evangelho de Judas, uma versão que reescreve a história de Judas como um herói secreto? Se ainda não viu, sugiro que assista para fazer uma comparação fascinante. Mas hoje vamos voltar às fontes mais antigas e confiáveis, a Bíblia canônica. Vamos mergulhar na vida de Judas Iscariotes, a verdade bíblica por trás da traição por que o discípulo entregou Jesus. Prepare-se para conhecer a jornada trágica de um dos 12 apóstolos, o homem que traiu o Mestre, e as lições poderosas que sua história ainda nos ensina. Fique até o final para desvendar as revelações bíblicas sobre a sua motivação, o seu destino e o impacto eterno do seu ato. Se este conteúdo te ajuda a aprofundar sua fé e conhecimento, peço humildemente que nos apoie com a sua inscrição. Somos um canal novo e cada inscrição nos ajuda a levar mais luz e entendimento a outras mentes. Vamos direto ao ponto. O chamado e o início da discipulado. Judas Iscariotes foi um dos 12 homens escolhidos pessoalmente por Jesus Cristo para ser seu apóstolo. Essa escolha, feita após uma noite de oração de Jesus, coloca Judas em um círculo íntimo e privilegiado com a oportunidade de testemunhar milagres, ouvir ensinamentos diretos do Mestre e ser enviado para pregar e expulsar demônios. No início, Judas era, aparentemente, tão fiel e promissor quanto os outros discípulos, uma figura de confiança e potencial. Judas não era apenas um apóstolo. Ele tinha uma função de confiança. Era o tesoureiro do grupo. Isso significa que ele era responsável pela bolsa comum, guardando o dinheiro das ofertas e o que era usado para as necessidades do grupo e para ajudar os pobres. Essa posição exigia integridade e confiança, e Jesus, ao confiar-lhe esse papel, demonstrava que não havia inicialmente qualquer sinal externo de sua futura traição. Como os outros discípulos, Judas provavelmente compartilhava a expectativa comum de um Messias que viria para restaurar o reino terreno de Israel, libertando-os do domínio romano e estabelecendo um reinado visível e político. Essa visão terrena do reino de Deus, embora comum, pode ter sido um terreno fértil para desilusões quando Jesus começou a falar de sofrimento, morte e de um reino espiritual e não de poder imediato e terrenal, preparando o palco para sua eventual queda. Os primeiros sinais de desvio. Os primeiros sinais do desvio de Judas aparecem quando uma mulher derrama um caro perfume de nardo puro sobre Jesus. Judas, indignado, questiona: por que não se vendeu este perfume por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Embora sua crítica parecesse piedosa, o Evangelho de João revela a verdade por trás de suas palavras, mostrando que sua preocupação não era genuína, mas já havia uma semente de maldade e egoísmo. A Bíblia é ainda mais direta sobre a verdadeira motivação de Judas. João 12,6 afirma categoricamente: ora, ele disse isso, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Essa revelação é chocante. Judas, o tesoureiro confiável, era um ladrão, usando sua posição para roubar o dinheiro do grupo que deveria ser usado para os propósitos de Jesus e para os necessitados. Essa ganância oculta corroía seu coração, mostrando que sua queda não foi súbita, mas um processo gradual de desvio moral, apesar dos avisos de Jesus, como em João 6:70-71, onde ele diz: não vos escolhi a vós os 12, todavia um de vós é diabo. E das oportunidades para arrependimento, o coração de Judas endurecia progressivamente. A ganância e a desilusão com o tipo de reino que Jesus estava estabelecendo, espiritual, não político. Sua queda não foi repentina, mas o resultado de escolhas contínuas. É chocante ver como a ganância e a desilusão podem corroer um coração mesmo de alguém tão próximo a Jesus. A queda de Judas não foi repentina, mas um processo gradual de escolhas erradas. Mas qual foi o catalisador final para a sua traição? E como Satanás influenciou esse ato terrível que mudaria a história da humanidade? A verdade é mais sombria do que se imagina. Continue assistindo este vídeo até o final para desvendar o momento exato em que a escuridão consumiu Judas e o preço final da sua traição. A influência de Satanás e o acordo da traição. A queda de Judas atinge seu ponto mais sombrio quando Satanás entra em seu coração.
João 13:2 diz: E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Não se trata de uma possessão completa, mas de uma influência profunda, uma porta aberta pela ganância e pela desilusão que Judas já nutria. A escuridão espiritual agora tinha livre acesso, impulsionando-o para o ato final de traição. Com seu coração já endurecido e influenciado pelo maligno, Judas vai aos principais sacerdotes e propõe entregar Jesus. O preço? 30 moedas de prata. Esse valor era o preço de um escravo ferido, Êxodo 21:32, um preço irrisório para a vida de um mestre, mais significativo como pagamento pela traição. O acordo foi selado na escuridão, revelando a total depravação do coração de Judas e o desespero de seus inimigos em prender Jesus. Com o acordo feito, Judas procurava a oportunidade para entregar Jesus sem que houvesse tumulto. A tragédia se tornava inevitável. Sua escolha foi impulsionada pela ganância, pela desilusão política. Jesus não era o tipo de Messias que ele esperava, e pela influência satânica. Judas, que uma vez caminhou ao lado do Filho de Deus, agora se preparava para o ato mais infame da história humana, selando seu próprio destino e o cumprimento das profecias. A última ceia e o beijo fatal. Durante a última ceia, Jesus, sabendo o que estava para acontecer, declara aos seus discípulos: Um de vós me há de trair. A tensão na sala era palpável. Quando os discípulos, angustiados, perguntam quem seria, Jesus responde enigmaticamente: É aquele a quem eu der o pão molhado. E molhando o pão, deu a Judas Iscariotes, selando a profecia e a revelação do traidor aos olhos dos mais próximos. Após receber o pão, Judas, influenciado por Satanás, saiu imediatamente. O Evangelho de João registra: E era já noite. Essa frase, simples mas poderosa, simboliza não apenas a hora física, mas a escuridão espiritual que havia engolido Judas e o mundo naquele momento. Ele se afastava da luz do mundo para consumar seu ato na evasão das trevas, selando seu destino trágico e o cumprimento dos propósitos divinos. Horas depois, no jardim do Getsemane, Judas surge com uma multidão armada de espadas e porretes. Com uma ousadia chocante, ele se aproxima de Jesus e o beija, o sinal combinado para identificar o Mestre. Esse beijo da traição é o ato mais doloroso e simbólico da história. Um gesto de afeto usado para a entrega e a condenação, selando o destino de Jesus e o papel infame de Judas na narrativa da crucificação. Que atos sombrios e dolorosos! A progressão de Judas, da ganância à entrega direta de Jesus, nos mostra o poder da influência das trevas quando um coração se desvia. O beijo no Getsemane é um símbolo eterno de traição. Mas o que acontece com Judas depois de cumprir seu terrível pacto? O remorso o consome? E qual o destino final do dinheiro da traição? A história de seu fim é tão trágica quanto seu ato. Continue assistindo este vídeo até o final para desvendar o desespero, o remorso e o fim do homem que traiu o Filho de Deus. O remorso, o dinheiro e a morte de Judas. Após entregar Jesus e ver que ele foi condenado, Judas foi tomado por um profundo remorso. Mateus 27:3 diz: Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, arrependeu-se, e levando as 30 moedas de prata, as restituiu aos principais sacerdotes e aos anciãos. Esse remorso, porém, não o levou ao arrependimento genuíno que busca perdão, mas a um desespero que não encontrava saída, uma angústia pela magnitude de seu erro. Os principais sacerdotes, com frieza, recusam o dinheiro, afirmando que nos importa. Isso é contigo? Eles não queriam a responsabilidade pelo preço de sangue. Judas havia jogado as moedas no templo, criando um dilema para eles, pois o dinheiro da traição não podia ser colocado no tesouro sagrado. Essa recusa demonstra a hipocrisia e a falta de consciência dos próprios acusadores de Jesus, que, embora quisessem a morte do Mestre, não queriam se manchar com o dinheiro da traição. Consumido pelo remorso e pela falta de esperança, Judas Iscariotes tomou uma decisão trágica e fatal. Ele saiu e se enforcou.
Esse ato desesperado e solitário marcou o fim da vida do discípulo que traiu Jesus, um desfecho sombrio que ecoa a profundidade de seu pecado e a impossibilidade de encontrar paz sem um verdadeiro arrependimento e perdão, contrastando com o caminho de Pedro que se arrependeu e foi restaurado. O campo de sangue e a substituição. Com o dinheiro da traição que Judas havia jogado de volta no templo, os principais sacerdotes decidiram comprar o campo do oleiro para servir de cemitério para estrangeiros. Esse campo, que se tornou conhecido como Campo de Sangue, a Céldama, cumpriu uma profecia registrada em Mateus 27, 9 e 10, que falava sobre a compra de um campo com o preço daquele que foi avaliado. Assim, até mesmo o ato de traição de Judas e seu dinheiro amaldiçoado foram usados por Deus para cumprir suas escrituras, demonstrando sua soberania. A morte de Judas deixou uma vaga entre os 12 apóstolos, um grupo simbólico e fundamental para o ministério de Jesus e a fundação da igreja. Era essencial que o número original fosse restaurado, tanto por razões simbólicas às 12 tribos de Israel, quanto práticas, para a continuidade do testemunho apostólico. Pedro, reconhecendo o cumprimento da profecia em Salmos, que seu posto fosse tomado por outro, liderou a decisão de escolher um substituto para Judas. Os discípulos oraram a Deus e propuseram 2 candidatos: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Eles lançaram sortes e a sorte caiu sobre Matias, que foi contado com os 11 apóstolos. Assim, o número dos 12 foi restaurado e a obra de Deus continuou, mostrando que, embora o homem falhe e traia, o propósito divino nunca é frustrado e sempre encontra um caminho para se cumprir. Que desfecho trágico e ao mesmo tempo providencial! A morte de Judas e a escolha de Matias nos mostram que, mesmo diante da mais profunda falha humana, o plano de Deus nunca é frustrado. Ele usa até mesmo a traição para cumprir seus propósitos maiores. Mas quais são as lições atemporais que podemos extrair dessa história de redenção e substituição para a nossa fé hoje? A história de Judas, sob a ótica bíblica, oferece advertências e ensinamentos cruciais. Não perca a mensagem final. Assista até o fim. Lições e reflexões finais. A história de Judas Iscariotes nos oferece uma lição crucial sobre a diferença entre remorso e arrependimento. Judas sentiu remorso, uma profunda angústia pelo seu ato, que o levou ao desespero e ao suicídio. O arrependimento genuíno, como o de Pedro após negar Jesus, leva ao quebrantamento, à confissão e à busca por perdão e restauração. O remorso é uma dor pelo erro. O arrependimento é uma mudança de mente e coração que busca a Deus e sua misericórdia. A história de Judas, por mais trágica que seja, também nos revela a soberania inquestionável de Deus. Mesmo o ato mais sombrio de traição foi usado para cumprir as profecias e o plano divino de salvação. Deus não causou o pecado de Judas, mas ele o permitiu e o usou para seus propósitos maiores, demonstrando que nada pode frustrar seus planos. A traição de Judas, embora um ato de livre-arbítrio, se encaixou perfeitamente na narrativa da redenção. A história de Judas serve como uma advertência solene sobre os perigos da ganância, da desilusão e do endurecimento do coração. Ela nos lembra que, mesmo estando próximos da luz, podemos nos afastar se não cultivarmos um coração humilde e arrependido. No entanto, também há esperança. A história de Pedro nos mostra que o perdão e a restauração estão sempre disponíveis para aqueles que se arrependem verdadeiramente. Que possamos aprender com a tragédia de Judas e escolher o caminho do arrependimento e da fé em Jesus. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pela história bíblica de Judas Iscariotes. Uma história complexa, cheia de advertências,
mas também de uma profunda revelação sobre a soberania de Deus e a importância do arrependimento. Agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade de transmitir este conhecimento e a você que nos acompanhou até aqui, buscando aprofundar sua compreensão das Escrituras. Se este vídeo tocou seu coração e trouxe mais luz, por favor, inscreva-se no nosso canal. Sua inscrição é o que nos permite continuar crescendo e produzindo conteúdo relevante para a sua fé. Deixe seu like e comentário abaixo com suas reflexões sobre a história de Judas. Sua participação é muito importante para nós. Que a graça e a paz de Deus estejam com você. Até o próximo vídeo!